Vamos lá. Paulo Motorim no ICL Notícias. Vamos lá, queridos, bora. Querido Chico Alves, passamos pelo site, vamos falar agora com Paulo Motorim, direto de Brasília. Paulo Motorim, bom dia, Motorim, tudo bem com você? Bom dia, Will, bom dia, Elô, bom dia, Rodrigo. Um ótimo dia. Deixei de ser o doidinho da praça do Dark Horse e tem mais gente falando nisso, né, Will? Que bom, né? Que bom que tem gente ouvindo a gente, ouvindo essa cobrança que é importante demais. Quem também ouviu foi o ministro Flávio Dino, do STF, que autorizou o acesso da PF a dados de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre a Go Up Entertainment, produtora do filme Dark Horse, ou Pangaré Obscuro, como eu gosto de chamar. A investigação apura possível uso de emendas parlamentares para custear o longa sobre a vida de Jair Bolsonaro. O Dino é relator no STF das ações sobre irregularidades na destinação de recursos indicados por deputados e senadores. A dona da Go Up, a Carina Ferreira da Gama, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo em junho. O que a gente pode esperar desse pedido feito pelo ministro Flávio Dino e se isso pode impactar ainda mais a campanha do Flávio Bolsonaro, Paulo? Olha, Will, isso é muito importante, mas eu diria que ainda é insuficiente. Essa medida do Flávio Dino, ela ocorre no âmbito do inquérito que investiga a possibilidade de uso de dinheiro público direto, né, não via Banco Master, mas dinheiro público de emendas parlamentares e do Mário Frias e de outros 5 deputados que foram destinadas a organizações ligadas a Carina Ferreira da Gama. Então, isso é importante. No entanto, o inquérito que mais aterroriza Flávio Bolsonaro, que é mais importante, que trata dos valores mais vultuosos, é o que segue na mão do André Mendonça, que apura os 24 milhões de dólares negociados pelo Flávio Bolsonaro com o Banco Master. Mas tem algo de muito interessante nisso, Will. Sabe quantos dias demorou para o Flávio Dino abrir o inquérito depois da publicação da reportagem do Intercept, ele passar a investigar isso? 2 dias. No dia 15 de maio, o Flávio Dino já tinha determinado a abertura do inquérito. Sabe quantos dias o Mendonça demorou, depois da abertura da publicação da reportagem, para abrir o inquérito? 2 meses. E mesmo assim, uma pequena diferença. Então, acho que é mais uma medida que mostra a diferença de firmeza e de postura desses 2 ministros na apuração do caso. E acho que outro fato bem curioso, antes de devolver a bola para vocês, a decisão do Dino ela foi revelada inicialmente ontem pela Bela Megali, mas sabe qual é a data dela? 21 de agosto. Dia 21 de agosto foi quando a gente trouxe aqui no ICL o perito falando que tinha todas as notas fiscais que demonstram como o dinheiro foi gasto. Então é muito importante, porque a minha percepção aqui não é uma apuração, de que a gente deu o caminho das pedras para a Polícia Federal, para a Suprema Corte. O Dino entendeu o recado, a gente espera que o André Mendonça, no âmbito desse outro inquérito, também faça isso. Elô, tem mais investigação, né, que pode pintar aí nas costas dos irmãos. Não é só dar o caminho das pedras, é a cobrança em si, muitas vezes, que faz com que eles se mexam. Não é que eles não saibam o que eles têm que fazer, né, Motorim? É que isso colocado na imprensa, como você trouxe, e alardeado como você alardeou e a gente ecoou aqui, obriga eles a se mexer. Agora, eu ouvi ontem de uma fonte em Brasília que vem aí uma cobrança da Procuradoria-Geral da República à Polícia Federal, que vai pedir que a Polícia Federal investigue de onde veio o dinheiro para a compra daquela mansão do Flávio, que ele diz que custou 6 milhões, mas que todo mundo sabe que custou muito mais, e que ele foi a um cartório de Braslândia para registrar esse imóvel e depois foi lá e quitou o imóvel todo, ou seja, ele conseguiu primeiro um empréstimo do BRB, cujo presidente está preso, e depois foi lá e quitou o imóvel. E a PGR aparentemente também vai cobrar que a Polícia Federal investigue também de onde saiu o dinheiro para a compra da mansão do Eduardo Bolsonaro lá no Texas. Então, se for isso mesmo, acho que é uma boa notícia. Espero que isso aconteça quanto antes, Motorim.
o Will e Elô e Paulo Motorim, só para complementar, né, para deixar bem didático também, eu sei que o nosso público acompanha bem isso, mas acho que é importante explicar. São duas investigações que andam em paralelo, né? Uma delas está sob a coordenação do ministro André Mendonça, ou seja, tudo que diz respeito ao Banco Master, as investigações do Master, estão com o André Mendonça. E a gente está percebendo que o André Mendonça está deixando isso guardado numa gaveta. Então, o caso Dark Horse foi colado, né, nas investigações, porque tem a ver com dinheiro do Master, e na mão do André Mendonça não anda. Aí você pode se perguntar, e como é que o Flávio Dino está entrando nesse caso? Porque o Flávio Dino acompanha, é o ministro no Supremo que coordena as investigações da Polícia Federal, mas tem sempre a coordenação de um ministro sobre emendas. Então, o Flávio Dino está entrando nesse caso via emendas. Por quê? Porque tem emendas de parlamentares, como Mário Frias e outros, para a Karina Gama, que é ao mesmo tempo, só para relembrar todos os personagens, né? Ela é ao mesmo tempo dona de uma empresa que tem contratos com a Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes, coincidência, né? Um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro em São Paulo. Ela tem contratos e é a dona da produtora do filme, a Go Up Entertainment. Então, o ministro Flávio Dino deu um jeito de fazer o caso andar, mesmo que o caso não esteja de maneira principal com ele, mas através da história das emendas, ele conseguiu se aproximar. Eu não sei, Will, se a gente vai entrar nessa história. Paulo, foi importante, né, você trazer essa história à tona no dia 21 de agosto, e aí logo em seguida o ministro Flávio Dino pede que se mandem os dados para Brasília, e é importante a cobrança junto à imprensa brasileira tradicional, porque eu não tinha visto nos últimos 2 meses ninguém perguntar nas coletivas para o Flávio Bolsonaro sobre o caso Dark Horse. Ontem perguntaram, e ele se incomoda demais, né, Will? A gente comentava aqui antes do programa começar. A gente tem, inclusive, o que ele respondeu, Paulo, Elô e Rodrigo. O Flávio foi questionado porque deixou para a produtora Go Up a prestação de contas do filme Dark Horse. Sabe o que ele respondeu? Se os jornalistas vão parar no tempo. Vamos colocar arte na tela. Olha só, vocês vão parar no tempo, vocês querem insistir com relação de um fundo privado que não tem contrapartida pública de nada, disse ele sobre o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro. E aí, na sequência, ele voltou a dizer que quem tem que dar explicações, Rodrigo, Lia Sérgio. É o PT, é o Lula. É isso. Hoje o governo... Ó, real oficial, hein? Lia Sérgio é a nova traidora do rolê. Disseram que você tava na live do Demore, hein? Que coisa feia, do Demore e do Calejon. Coisa feia, Lia Sérgio. Beijo, querido. O Lula que deve explicações. Vão cobrar explicações dele. Ele tem usado, Paulo, com relativa frequência essa construção, que deve ter sido, obviamente, feito dentro da campanha, para tentar mudar o foco do debate, né? O presidente Lula não tem absolutamente nada a ver com o caso Master. Tem outros nomes do PT que até tem algum movimento, em especial o PT da Bahia, mas o presidente Lula não tem absolutamente nada a ver com essa história. Inclusive, foi no governo do presidente Lula que o banco foi liquidado. Foi no governo do presidente Lula que o banqueiro foi preso e continua preso até agora. E que as investigações estão caminhando, apesar da má vontade de um ministro ou outro do STF, as investigações parecem caminhar bem, assim. Mas me parece que é uma estratégia de campanha, né? Falar do presidente Lula para tentar associá-lo ao Banco Master, já que muita gente não vai nem pesquisar, né? Só vai acabar ouvindo e falar, não, é verdade, o Lula é corrupto e então deve estar envolvido nesse escândalo também. É isso, é importante falar para o senador Flávio Bolsonaro, Will, sobre essa frase de que os jornalistas estão parados no tempo e dizer que muitos de nós não estão parados. Eu não estou parado no tempo porque no dia seguinte que eu e meus colegas no Intercept publicamos o áudio do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro, a gente publicou que a articulação envolvia também o pai do Flávio Bolsonaro com a construção de uma visita do Jair Bolsonaro na casa do Daniel Vorcaro. Eu não estou parado no tempo porque depois vários outros veículos e jornalistas passaram a investigar essa história e revelaram inclusive ligações da produtora do Dark Horse com o primeiro comando da capital. Eu não estou parado no tempo porque desde que eu criei a minha newsletter e cheguei aí no ICL, entrevistei o perito que falou que o caso não tem nada de página virada. Não estou parado no tempo porque também na minha newsletter mostrei as 5 ligações que o Flávio Bolsonaro fez com o Daniel Vorcaro e nunca explicou. Então, desde aquele 13 de maio, senador, que mudou a sua vida e também a minha, eu não estou parado no tempo. E se você quiser estar bem informado nas próximas entrevistas sobre o Dark Horse, assiste aqui o ICL que você vai ter mais informações sobre isso.
E o Lula, hein, é um clássico que, assim, que não vale nem comentar esse caso, enfim, aquele velho chavão da direita que tenta construir uma falsa equivalência, que a gente também vem cobrando aqui a imprensa para que não aconteça, e é importante deixar isso bem, bem evidente. E não é nem só a falsa equivalência, né? Um raciocínio completamente torto, que não tem base na realidade, porque ele fica cobrando que o presidente explique algo que no que ele não está implicado. Quer dizer, se houve alguma coisa com o filho dele, se o filho dele fez algo, não é ele que tem que responder, o filho dele é um adulto, né? É um homem adulto que tem advogado próprio. Então, se ele fez algo, ele que tem que responder. E o Flávio fica usando isso para disfarçar o que ele mesmo não explica. Ele foi perguntado diretamente sobre a prestação de contas e ele falou que é coisa do passado, que o Lula que explica. Então, não tem a menor lógica, para variar, misturando, confundindo as coisas para não falar o que ele, claro, não quer falar e não vai falar, né? É isso, seria coisa do passado se ele tivesse explicado. Exato. Mas 100 dias, né? Teve até bolo de aniversário na semana passada. 100 dias. 100 dias sem explicação, sem contrato. Ele não mostrou o contrato. E ele insiste nessa tese de que é uma relação privada, entre entes privados. Acontece, a gente já explicou aqui também, mas é importante voltar com esse argumento. O Banco Master só conseguiu existir porque houve dinheiro do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro para salvar o Banco Master, o BRB injetou, comprou fundos, papéis podres do Master, o BRB que é um banco estatal, né, de Brasília, quase quebrou, está lá ainda caindo pelas tabelas, porque injetou dinheiro também no Banco Master. Então o Banco Master se construiu com as relações públicas, com entes públicos do bolsonarismo. Cláudio Castro e Ibanez Rocha principalmente, mas tem outros espalhados pelo Brasil. Então, é uma relação privada? Olha, eu nunca vi uma relação privada em que o patrocinador não quer que apareça o nome dele no patrocínio. Esse é outro dado. O Vorcaro, quando soube que vazou a informação de que ele patrocinava o filme, ficou bravo. Foi cobrar a turma. Por que vazou isso? Eu não quero. O cara põe 60 milhões num filme e não quer que o nome dele apareça? Então não é patrocínio. Então é compra de apoio político. De favorecimento político. Não, é um esquema, né? O Master foi um esquema, né? De sugar o Estado brasileiro para deixar meia dúzia de pessoas ricas. Agora, eu queria saber, Motorim, se você acha que essa possível cobrança da PGR junto à Polícia Federal para que investigue o dinheiro, de onde veio o dinheiro para essas duas mansões, se você acha que isso pode ser só uma ação política ou se isso pode dar resultado efetivo, porque afinal de contas, seguindo o dinheiro, a gente chega em todo quanto é canto onde a gente precisa chegar, né? Sem dúvida, Elô, muito positivo, acho que é uma informação muito importante que você traz hoje e que joga pressão sobre essa parcela, essa ala da Polícia Federal que está conduzindo essa investigação, que se pressiona também por essa decisão do Flávio Dino, e que, enfim, eu acho que, obviamente, são dois inquéritos diferentes, né? O inquérito do Dino e o do Mendonça, mas a partir do momento em que essas informações chegam à PF, elas ficam muito mais acessíveis também para o gabinete do André Mendonça, e a gente espera que isso seja utilizado. E é bom dizer quais são essas informações que a Polícia Civil de São Paulo tem, né? Eles fizeram operação de busca e apreensão no escritório da produtora, na casa da Karina, e dentre esses materiais, muito provavelmente, tem as notas fiscais de como esse dinheiro foi utilizado. A gente sabe que a maior parte dele foi gasto lá nos Estados Unidos e o perito diz que os fornecedores são todos ligados ao mundo do cinema. No entanto, deixa claro que não sabe o que os fornecedores fizeram com o dinheiro. Então, espero que a Polícia Federal acorde com essa pressão da PGR, acorde com essa pressão do Flávio Dino e se utilize das informações que a Polícia Civil de São Paulo conseguiu no início do ano. Vamos falar sobre outro tema? Vamos falar mais ainda sobre Banco Master? Tem uma coincidência de datas bem interessante na história do Banco Master. Executivos ligados ao banco estiveram no gabinete do PP na Câmara justamente quando o Congresso discutia mudanças que interessavam diretamente aos negócios de Daniel Vorcaro. Em 2021, por exemplo, 2 encontros no mesmo dia em que Ciro Nogueira apresentou uma proposta que mexia na tributação dos bancos. No ano seguinte, aconteceu a mesma coisa. Gente ligada ao Master passou pelo gabinete enquanto avançavam as novas regras do cartão consignado, um negócio que é explorado pelo Banco Master.
não dá para dizer que uma coisa provocou a outra, né? A gente não tem essa informação para confirmar. Mas a coincidência chama atenção. Quando assuntos importantes para o Master estavam na pauta do Congresso, gente ligada ao banco aparecia justamente no gabinete do Ciro Nogueira. São 513 deputados, né? 82 senadores. Coincidente mesmo, mas é uma coincidência muito grande. 81, mas tudo bem. 81 senadores, isso. 81 senadores. E aí, justamente, os interessados do Banco Master passavam pelo gabinete do Ciro Nogueira, Paulo Motorim. Acho que você leu errado, Will, não é possível, porque o Flávio Bolsonaro falou que o escândalo do Banco Master é do Lula, então acho que você deve ter errado uma letra. Não deve ser da bancada do PP, deve ser da bancada do PT, ou não? Não é, não. Não é. É da liderança tá bom, do PP. Do PP, que é o Partido Progressista, do Ciro Nogueira, que era o grande aliado do Jair Bolsonaro até o fim do governo, que foi o seu ministro da Casa Civil e que é uma das pessoas mais próximas ao Flávio Bolsonaro no Senado Federal. Eu achei que estava errado, porque um dia antes do áudio vir a público, o Flávio Bolsonaro estava com uma camiseta dizendo que o Banco Master é do Lula, acho que é por isso que eu devo ter feito essa confusão. Mas é importante dizer, gente, que o Banco Master ele tem autorização para ser criado, né, deixar de ser o Banco Máxima e virar o Banco Master sob gestão do Vorcaro justamente nessa época, e o presidente do Banco Central, que conduziu a criação do Banco Master, que deu autorização para que ele funcionasse, era o Roberto Campos Neto, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, que toda a fiscalização de 19 a 22, quando foram operacionalizadas as fraudes do Banco Master, estavam sob responsabilidade do Banco Central do Campos Neto, e que as pessoas que já no governo Lula mantiveram relação com Daniel Vorcaro dentro do Banco Central foram nomeadas pelo Bolsonaro, e que o Banco Master foi liquidado durante a gestão Gabriel Galípolo no governo Lula. Então a gente não está passando aqui pano para ninguém, obviamente o Banco Master corrompeu boa parte da República, mas não dá para a gente aliviar e deixar de dizer que o escândalo do Banco Master é o escândalo do centrão, da direita e da extrema-direita brasileira. E foi legal porque o Paulo Motorim lembrou um nome, esse Oi Sumido, que está aí na nossa tela, quem está só nos ouvindo, né? A nossa tarja, como a gente diz aí, a manchete na tela. Esse Oi Sumido vale muito para esse personagem que o Paulo acabou de citar, o Campos Neto. Gente, tem dois personagens do mundo aí do bolsonarismo que devem ter um esquema de proteção. Eles têm muitos amigos, né? Eu suponho. Um é o Campos Neto. Rapaz, se acontecesse algo como o caso Master num governo do PT, o presidente do Banco Central já estava preso. E o Campos Neto nem investigado foi. Foi sob a gestão dele que tudo aconteceu. De duas uma. Ou ele foi conivente, ou ele é muito ruim de serviço. Não percebeu que tinha dois diretores abaixo dele que favoreciam, e esses dois estão investigados. E o presidente do banco não. É muito curioso. Presidente do banco que era um quadro do bolsonarismo, foi votar de camisa amarela. Outra coisa, imagina um presidente do Banco Central vestindo a camisa do PT e indo votar numa eleição. Era um escândalo que ia durar meses na imprensa brasileira. Então, Oi Sumido vale muito para o Campos Neto. E tem um outro personagem que também, mas nesse caso a gente está focando no Campos Neto. Oi Sumido para o Ibanez Rocha, gente. São dois que têm muitos amigos. Ibanez Rocha que saiu sem punição do caso do golpe de Estado e está saindo sem investigação e sem punição do caso do BRB/Master. Foi debaixo dos olhos do Ibanez que o BRB favoreceu o Master. Então são dois personagens que têm muita proteção. Eu não sei de onde vem a proteção ao Ibanez. Do Campos Neto a gente sabe, né? A imprensa tem muitas ligações com o mercado financeiro, boa parte dos órgãos de comunicação são ligados aos bancos, então protegem aquele que é o gestor dessa área, ou que foi o gestor, que é o Campos Neto. Paulo Motorim, 1 minuto para as suas considerações finais. Não, só um comentário sobre o Campos Neto. Acho que o Rodrigo fez uma análise muito importante. Tô com saudade de ler os textos da Lia também, viu? E quem fofocou que eu tava lá? O Marcos. O Marcos é o dedo duro aí. Geral. 167, gente. Vamos ajudar aqui o nosso trabalho, turma. Muito importante aí também valorizar o Motorim, todo mundo que tá fazendo aí um trampo bem importante. Vamos lá. Do quanto que ele é blindado e protegido. Hoje,
apesar disso tudo, da camiseta do Brasil, do caso Banco Master, hoje o Campos Neto é executivo do Nubank, de um dos principais bancos em atividade no Brasil, colunista da Folha de São Paulo. Então, o comentário do Rodrigo é perfeito, porque mata a charada de onde vem essa blindagem, da Faria Lima e dos grandes meios de comunicação brasileiros. E o nosso papel aqui no ICL é quebrar esse silêncio, dar os nomes que não são dados na imprensa. E acho que hoje, ainda que a gente tenha muitos limites e muito a avançar na investigação do Dark Horse, num debate público limpo e honesto, acho que hoje é um dia feliz, porque depois de algumas semanas gritando aqui como doidinhos da praça, a gente consegue levar uma pauta tão importante para o debate público nacional. Vi hoje de manhã a CNN, Globo, todo mundo tendo que voltar a esse tema, Flávio voltando a ser questionado. Então, a gente vai seguir cumprindo esse nosso papel, né, gente? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!